Bom, então nós vamos falar sobre, como estava falando, né, os relatórios, esse cenário de transformação, e contextualizar um pouco o que tem acontecido em termos de regulação, e vamos trazer para vocês as informações mais atuais nesse sentido. Vou fazer um bate-papo aqui entre nós. Pode passar, por favor? Então, a ideia sempre é interessante a gente fazer uma recapitulação, né? Porque às vezes a gente tem aqui entre nós pessoas que ainda estão iniciando no assunto do ISD, e aí sempre é importante trazer o conhecimento de onde surgiu a sigla, de uma forma menos superficial do que tem na mídia, geralmente, né? Como incorporar esse tema no dia a dia dos negócios, né, que é sempre uma dúvida muito grande. E aí nós vamos entrar nesse panorama dos relatórios e trazer para vocês essas informações. Pode passar. Então, para quem seria esse webinar que nós estamos oferecendo aqui para vocês? Para todos os relatores, né? Você que está dentro de uma empresa, ou você que ajuda as empresas nesse processo de relato, conselheiros, membros de comitê, gestores em geral das empresas, né, pessoas que participam da área executiva, né, e os mais diversos especialistas, né? A gente às vezes recebe pessoas que estão em transição de carreira ou que são especialistas na área há muitos anos e querem fazer uma transição e querem conhecer mais sobre ESG, sustentabilidade. Então, é importante saber por onde começar, né? Esse não é um curso oficial, tá? A gente não é certificado, nós temos os nossos cursos certificados, a gente vai falar sobre eles no final desse evento, né? E a intenção desse webinar é passar informações para vocês, informações mais atuais possíveis. A gente tem uma curadoria, né? Eu e a Sônia e a Amanda somos professoras certificadas pela GRI, pelo Global Reporting Initiative e pelo IFRS para dar os cursos, e, portanto, nós estamos sempre atualizadas nesse sentido, mas esse webinar em si não é certificado, tá? Pode passar. É muito importante, né, reforçar sempre que qualquer mudança que a gente precise fazer, tanto nós mesmos, né, quanto as mudanças que a gente tem que provocar nas organizações que a gente atua, elas precisam ser ancoradas em conhecimento, né? Então, nós precisamos atuar como verdadeiros agentes de mudança. E como que você se transforma num agente de mudança? Adquirindo conhecimento, né? Conhecimento profundo, realmente indo atrás de cursos que tenham credibilidade, que sejam aprofundados. Então, é isso que a gente procura oferecer para que vocês possam realmente fazer essa jornada de uma forma transformadora, né? Porque o conhecimento, ele primeiro tem que vir dentro da gente para que a gente possa conseguir provocar as mudanças de dentro para fora. Pode passar. Então, só recordando rapidamente, que eu sei que a maioria de vocês aqui já conhece o assunto, né? Mas o ISD, ele não é de hoje, né? O que talvez tenha mudado é que ele passou de ser meramente reputacional e passou a ser incorporado no negócio, realmente para mitigar riscos, fazer essa transformação de incorporar os riscos e as oportunidades. Ele realmente mudou no sentido de que ele ficou estratégico, né? Ele realmente é considerado todos os fatores de riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança. Agora, de onde veio esse conceito? Esse conceito veio lá em 2005, né? Numa iniciativa do secretário-geral da ONU, da época, o Kofi Annan,
que, junto com a comunidade financeira, eles emitiram um documento, Who Care Wins, um artigo onde eles recomendavam fortemente que todos os investidores e financiadores e as empresas incorporassem os aspectos ambientais, sociais e de governança nas suas análises de riscos para decidir se os investidores iriam realmente investir naqueles negócios ou não, né? Então, a partir daí, a gente teve um arrefecimento com a crise de 2008, 2009, e depois o conceito foi se transformando até que a gente teve esse boom aí antes da pandemia, né? Mas é um conceito que vem já há bastante tempo. E a gente vai falar nos relatórios também, que é o que nós acreditamos, né, que a gente ensina, que também os standards, né, as padrões, eles servem como uma forma da gente implementar e integrar o ISD nas organizações. Pode passar? E, além do conceito do ISD, a gente tem, obviamente, o conceito da sustentabilidade, que é até mais amplo, né? Que ele fala, né, aqui é um conceito que a gente trouxe da Universidade de Cambridge, que fala em atingir a prosperidade e o bem-estar para toda a sociedade, né? Já está se trazendo na literatura, né, vários autores já publicaram, John Elkington, professor Wayne Visser, o próprio Paul Polman, falam em regeneração como além da sustentabilidade, quer dizer, a responsabilidade dos negócios, né, vai além, a responsabilidade dos negócios vai além da sustentabilidade, né? Nós temos que regenerar, devolver, tanto para o meio ambiente, para a sociedade, tudo que foi utilizado de recursos até hoje, que é o conceito das externalidades, né? Que por muitos e muitos anos as empresas não contabilizaram em seus custos os usos dos recursos naturais e todos os outros recursos na composição dos seus custos, né? E aí nós chegamos aonde nós estamos hoje. Pode passar? Então, quando a gente fala e o que seria a parte ambiental, né? A gente tem a definição de meio ambiente, né, que é composto pela atmosfera, biosfera, a litosfera e a hidrosfera. Temos a definição da Política Nacional do Meio Ambiente, né? A gente tem até uma resolução da ONU que foi aprovada agora no meio do ano, dizendo que é um direito humano ter direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável. Só que nós vivemos hoje a era do antropoceno já, ou seja, é a era que os homens modificaram de tal forma o meio ambiente, né, que nós transformamos de tal forma que as consequências elas são imprevisíveis. Isso pode, inclusive, causar, em alguns limites planetários, né, algumas consequências imprevisíveis, que pode não haver tempo para reverter. Por isso se fala tanto da emergência climática, por exemplo, né? Tanto a importância de todos se engajarem nessa agenda. Não é para fazer menos mal ao planeta, né? Esse tempo já passou. A gente tem que realmente incorporar na estratégia das empresas a importância de reverter essas consequências, porque senão os próprios negócios não vão conseguir mais existir, né, daqui a alguns anos. Pode passar.
E alguns exemplos também da definição do social, que a gente quer dizer com os fatores sociais, né? Eles são muito amplos, né? A gente tem muitas empresas falando de diversidade e inclusão, mas a gente tem também outras questões envolvidas, né? As empresas têm responsabilidade com seus clientes, né? O envolvimento com a responsabilidade das organizações com as comunidades, por exemplo, né? O impacto nas cadeias de suprimentos, inclusive com as questões de direitos humanos, mais para frente aqui, a Amanda e a Sônia vão trazer algumas mudanças que a GRI trouxe. Uma delas é a importância maior que os direitos humanos trouxeram, inclusive a gente falou lá atrás dessa resolução agora recente, né? O meio ambiente como direito humano, também para a gente ver como estão interligadas essas questões ambientais e sociais e de governança. Elas não são agendas separadas, não são questões que a gente deve abordar separadamente. Uma influencia a outra, uma integrada na outra, né? Pode passar. E para que o ambiental e o social aconteça, né, para que a gente possa agir para regenerar esses fatores e agir nessa direção de transformação, sem a governança não é possível, né? Então, a governança ela tem alguns conceitos. Aqui eu trouxe 2 aspectos do Código de Melhores Práticas do IBGC. Um deles é a transparência, né, porque tem muita relação com os relatórios, que é aquele desejo, né, que pode ser voluntário ou proveniente de regulação, de reportar para as partes interessadas ou os stakeholders todo o desempenho financeiro e não financeiro da organização, né? Seriam os fatores não financeiros, os intangíveis, né? Para que as partes interessadas possam tomar as melhores decisões em relação àquele negócio, àquela companhia, àquela organização. Então, um dos aspectos é a transparência, o outro, pode passar, por favor, que é muito importante que eu trouxe aqui para vocês, que é a responsabilidade corporativa, que é... Só um segundinho, que travou aqui. Que os agentes de governança devem zelar pela viabilidade das organizações, viabilidade econômico-financeira, mas, ao mesmo tempo, reduzindo as externalidades negativas, que é aquilo que eu falei lá atrás, quer dizer, a gente tem que olhar os impactos, né, da organização no meio ambiente, na sociedade e na economia, e incorporar essas externalidades, né? Tudo isso pode trazer vários impactos para o negócio, né, a curto, médio e longo prazo. Pode passar. Falando em curto, médio e longo prazo, muitas organizações precisam trabalhar suas estratégias também de longo prazo, né? Isso é muito interessante, a gente tem alguns casos, né, de trabalhar com as empresas no processo de relatório, onde a gente precisa, depois de definida a materialidade, os indicadores, estabelecer metas a médio e longo prazo. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que se traduz em 169 metas, ajudam muito a definir, né, a funcionar como uma bússola de longo prazo para as organizações, porque nesses 17 objetivos estão todas as questões ESG que a empresa precisa incorporar, né? Inclusive, nós oferecemos um curso que
faz a integração dessas 169 metas com a materialidade via relato GRI, que mostra para os stakeholders exatamente como a organização vai atingir essas metas. Então, é uma excelente bússola de longo prazo. Não é mais tão longo prazo, porque só faltam 8 anos para a gente chegar na Agenda 2030, né? Pode passar. Bom, aqui é só um cenário para mostrar para vocês que com todas as metas já estabelecidas pelos países, né, as chamadas NDCs, nós, num cenário muito otimista, né, vamos conseguir limitar o aumento da temperatura da Terra até 2100 em 1,8, entre 1,8 e 2,4 graus. Mas nós já estamos estávamos em 1,2 na COP26. Então, é realmente alarmante, né? Todos têm que estabelecer os objetivos para fazer a sua descarbonização, limitar esse aumento de temperatura, não só os governos, mas todas as empresas, todas as cidades e todas as pessoas, né? Nós podemos tomar atitudes também, nós mesmos, né? Inclusive, eu estava assistindo uma palestra do Paul Polman e o entrevistador perguntou para ele, você escreveu o livro Net Positive, né? O que você está fazendo, né, a respeito disso? Ele falou, olha, tem várias coisas que nós podemos fazer como pessoa, viajar menos, e aí ele deu alguns exemplos. Então, quer dizer, nós podemos também estabelecer nossas metas pessoais para emitir menos carbono e fazer a transição. Pode passar? Aí eu queria trazer aqui para vocês, antes de passar a palavra aqui para a Sônia, como que está o nosso cenário regulatório, né? Porque a gente tem muitos relatores que publicam os relatórios de forma voluntária, né? Pode ser um exportador que tem alguma pressão, né, pelos importadores, pode ter alguma pressão de investidores, né, mas não são companhias que são reguladas por lei a publicar os relatórios, né? Tem empresas também que até de estrutura familiar que as novas gerações estão pressionando, os próprios consumidores às vezes também pressionam, né? Agora, se a gente for falar em termos de regulação, a gente tem para as companhias abertas, as que são listadas no Brasil, na Bolsa B3, elas são reguladas pela CVM. A CVM, ela emitiu uma regulação em dezembro de 2021 e que entra em vigor agora em janeiro de 23, ou seja, para todos que vão entregar os seus formulários de referência no começo do ano que vem, já está valendo. Onde o Relate ou Explique, que é um mecanismo, né, utilizado pelas empresas abertas, ou você relata ou você explica por que você não relatou, vai ficar muito mais difícil e também não vai cair bem para as empresas abertas. Explicar por que ela não fez um relatório contendo as informações ambientais, sociais e de governança. Então, o que está pedindo essa nova resolução? Informações sociais, ambientais e de governança, a ESG, também está pedindo qual é o padrão que é seguido, tem que ser um padrão internacionalmente aceito, como a GRI, ou relato integrado, ou ambos, né? Se o documento é auditado, né, ou revisado por entidade independente,
isso é uma coisa que a gente fala bastante no curso, né? As empresas abertas precisam passar por asseguração do relatório, qual é o tipo de asseguração, que momento tem que entrar o assegurador. Essa é uma parte bem interessante. Eles pedem também que seja feito o relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente falou há pouco, né? Então é importante incorporar ao negócio, né? Também é solicitado na questão climática para reportar TCFD ou outros padrões reconhecidos. Nós vamos falar aqui no final do curso do SASB, por exemplo, que atua junto com o relato integrado. E se o emissor realiza inventário de gases de efeito estufa, né, que é algo que também vai ser exigido. Então, ele tem que explicar, se não fizer matriz de materialidade, por exemplo, né? Enfim, essas são exigências dessa resolução da CVM. Depois a gente tem o Bacen e a SUSEP, que o Bacen, o Banco Central, e a SUSEP, que regula as seguradoras, previdência complementar, que também estão fazendo exigências similares, né? Nós temos também a União Europeia, que acabou de publicar também novas exigências para fazer devida diligência de direitos humanos. Então, isso é bem interessante, porque tem uma norma GRI e já está previsto a ampliação para a questão de direitos humanos. A gente tem até um curso específico para isso. E as empresas listadas nos Estados Unidos também foram aumentadas as exigências em relação à publicação de questões climáticas. Então, para vocês verem o quanto essa questão de regulação está cada vez mais, o cerco está aumentando, e é muito importante só pontuar o seguinte, que as organizações reguladas, elas têm cadeias de fornecimento, né? E ela cada vez mais vão exigir das suas cadeias de fornecimento que também se enquadrem nas mesmas exigências, porque senão eles não conseguem cumprir com as suas próprias exigências. Então, quem faz parte da cadeia de fornecimento de uma empresa aberta também pode esperar que será também exigido a mesma questão. Então, é importante a gente levar todas essas questões para as empresas que a gente está atuando, né? Então, com isso, eu passo a palavra para a Sônia e a gente volta daqui a pouco. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Pode passar, Mari, por favor. Então, a gente olha essa figurinha, né? Então, a gente vê aqui a governança, né, no meio, e tanto na direita quanto na esquerda, a gente vê a dimensão ambiental, a dimensão social, né, a preservação ambiental, a justiça social, né? A gente vê o propósito, a cultura da organização, a liderança, a transformação, compromissos e desafios. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a governança ela vai se traduzir em todos os processos de tomada de decisão, né? Então, ela tem relação sobre escolhas de melhores atividades, de melhores produtos, de melhores fornecedores, né? Então, isso tanto na questão ambiental, né? Pensar qual é o recurso, quais recursos que a organização depende, como ela vai fazer para obter esses recursos de uma forma que não impacte tanto o ambiente, como ela devolve tudo isso nas suas emissões, como ela reduz as suas emissões, como ela faz o uso da sua terra, e da sua terra, não da terra, né, que é de todos, e como essa terra tem um uso compartilhado, ou mesmo da água,
né? Então, tudo isso são escolhas, né? São, pensando num processo bom de governança, seriam aquelas as melhores escolhas que uma organização pode fazer. Principalmente aquelas empresas que pretendem abrir o seu capital, né? A boa governança é o que vai propiciar essa empresa a abrir o seu capital e apoiar aí os processos sociais e ambientais, né? E um dos maiores desafios de uma empresa é identificar, né? Identificar e gerenciar os seus principais impactos, né? Olhando toda a sua cadeia de produção e a sua cadeia de valor, né? E a organização, né, a governança, ela envolve, né, processos de liderança que não necessariamente estão no conselho ou na alta administração, né? Qualquer pessoa pode ter liderança, né? Em processos de transformação da forma de agir, né? Da forma de fazer, né? Fazer diferente, os compromissos assumidos, os principais desafios, né? E tudo isso vai refletir no propósito e na cultura da empresa, né? Então, aqui é só para trazer um pouco a importância fundamental da governança aqui na sigla, né, do ASG, né? Ela está bem no meio aí fazendo as melhores escolhas, ou as piores, né? Vai depender. Pode passar? E aqui a gente tem aí um grande sopa de ícones, né, de logos, né, que são normas, padrões, sistemas, frameworks, né, tem diversos aqui, né. Então, o que é isso, né? Como é que isso se conversa? Como é que uma organização trabalha com tanta informação, né, com tantos padrões, normas, frameworks, né, e sistemas, né? Então, só para conhecer um pouquinho cada um deles, né? O GRI e o SASB, eles são normas que são compatíveis e elas se apoiam mutuamente, né? Só que elas atendem diferentes propósitos, né? O SASB, por exemplo, ela envolve normas de setores específicos, né? Não que o GRI também não tenha normas setoriais, mas o SASB, ele envolve somente normas setoriais e alguns setores específicos, né? E o SASB identifica os principais riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, que seriam aqueles que teriam maior probabilidade de afetar a condição financeira da organização, né? Seja no seu balanço patrimonial, seja no seu desempenho operacional, ou mesmo no seu perfil de risco, né? Então, todos esses fatores impactam a avaliação do mercado, né? Atual ou futura da organização. Já o GRI, eles focam nos impactos da empresa, na economia, no ambiente e na sociedade, né? Mas esses impactos, que são subjacentes, podem também impactar financeiramente a empresa, né? É uma via de mão dupla, né? As normas do SASB, elas têm uma perspectiva, como eu falei, focada no setor, né? E focada em questões que provavelmente serão financeiramente relevantes. Já as normas GRI é uma divulgação mais ampla e abrangente, né? Mas cada uma complementa a outra, né? E não são substitutas, elas são complementares. Nós temos também o CDP, né? Que coleta e analisa informações ambientais, né? Então, divulgar impactos na mudança climática, água, florestas, né? E o objetivo do CDP é medir, né, esses fatores, gerenciar, né, e reduzir o que eles chamam de uma pegada ambiental, né? E aí tem uma colaboração há muito tempo, de longa data, né, com o GRI e o CDP. Inclusive, o CDP fez parte do grupo de trabalho na revisão do
do GRI Água de 2016, né? Então, tem bastante alinhamento, né? O TCFD, por sua vez, que é a Força-Tarefa sobre divulgações financeiras que são relacionadas ao clima, ela faz exatamente isso, né? Ela traz informação aos investidores sobre o que as empresas estão fazendo para mitigar os riscos das mudanças climáticas, né? E como isso é gerenciado. Depois nós vamos ter o CDSB, que foi criado em 2007 pelo Fórum Econômico. Ele não é focado em setores, né? E ele facilita a divulgação do capital natural de uma empresa, né? E os riscos e oportunidades relacionados a meio ambiente e ao clima. Hoje o CDSB está consolidado dentro dessa estrutura que a gente vê à direita, que é o IFRS, e ele foi encerrado, né? Ele está totalmente integrado e não terá mais conteúdo próprio. E, por fim, nós vamos ter aqui o relato integrado, né? O processo de relato integrado, vamos falar assim, porque o relato integrado é uma consequência, né? Então, o processo de relato integrado é um processo que é baseado em um pensamento integrado que tem que perpassar toda a organização, que vai resultar em um relatório integrado, né? Que é onde a organização demonstra como ela cria, preserva ou erode valor, né, ao longo do tempo, né? E como ela faz isso, né, dessa erosão de valor, criação ou preservação, né? Pode passar. E aí, com o objetivo de cada vez mais possibilitar uma normatização obrigatória e comparável, né, da divulgação das organizações, nós tivemos uma instituição que é globalmente reconhecida na área contábil, que é a IFRS, que há muito tempo divulga o IASB, né, que são informações contábeis, né, tem a normatização do IASB, né, que é contábil. Então, durante a COP26, ela criou o ISSB. O que é isso? É o braço sobre divulgações de sustentabilidade que passa a integrar o IFRS junto com o IASB, né? Então, nós vamos ter aí o IASB e o ISSB. Depois teve a consolidação em 2022, como eu já falei, com o CDSB, que se fundiu e acabou, virou IFRS. E em 2022, com a Value Reporting Foundation, que era a casa do relato integrado e do SASB, passam a integrar o IFRS, né? Então, qual era o objetivo disso, né? É alojar numa instituição confiável, reconhecida globalmente, a estrutura do relato integrado e os diversos padrões de relatórios financeiros e não financeiros. Pode passar. Isso se dá muito por uma demanda de racionalização, para simplificar o cenário, né? Isso era necessário, e combinar essas fontes e relacionamentos, né? E, de uma forma subliminar, também não é se questiona, se tem por detrás aí uma regulação que já vem vindo, que a gente vem percebendo, uma regulação obrigatória em relação aos relatos integrados, né? E o que é, né? Como é que é esse cenário do relatório integrado, né? Pode passar. Por favor, Mari. Então, a gente vai ter essas caixinhas, né? Essa caixinha menor do IASB e FASB é aquela que está atualmente nas contas financeiras de uma organização. Então, o balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxos de caixa, né? E essa informação é de competência dos normatizadores de contabilidade financeira, o IASB e FASB, né? Depois nós vamos ter um conjunto, que é essa caixinha um pouquinho acima, do ISSB, que é uma caixa intermediária, que são
divulgações financeiras integradas à sustentabilidade, relacionadas à sustentabilidade, né? Então, relatórios sobre o subconjunto de tópicos de sustentabilidades que são materiais para a criação de valor empresarial. E isso será de competência do ISSB. A Caixa Interna e a intermediária vão compor o conjunto de informações que vão interessar os investidores, né, e aos participantes dos mercados de capitais. Então, aí a gente vai ter o relato integrado. E mais acima, nós vamos ter um sistema mais amplo de informações, que é o conceito de relatórios de várias partes interessadas ou relatórios de sustentabilidade, que está direcionado a diversas partes interessadas em torno da contribuição de uma empresa para o desenvolvimento sustentável. E esse é o alcance histórico do GRI, né? Então, é importante notar que o ISSB, né, que está lá fundado no IFRS, é apenas um componente de um sistema de relatórios mais amplo. Aí a pergunta é, pode passar, por que as normas, né, voltando aí, falando do GRI, não, agora eu vou passar para a Amanda, eu já estou na outra parte. Vamos lá, eu peço desculpa que no começo me travou aqui, eu tive que reiniciar e mudar de lugar. E aí depois ficou tudo bem, então não consegui me apresentar, mas vou seguir com o conteúdo aqui para a gente continuar nessa toada. Então, a Sônia já mostrou aqui o panorama geral, e a Daniela, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a proposta do relato integrado, o que é isso, o que é esse framework, em linhas gerais, vai falar um pouquinho do SASB e vai falar um pouquinho das novas normas do GRI, que são 3 grandes padrões, né, e frameworks que a gente tem para utilizar nos relatórios de sustentabilidade, nos relatórios integrados, enfim, não são os únicos, a Sônia mostrou aqueles vários padrões, né, que são alguns dos que estão disponíveis, mas os principais são o GRI, o SASB e o relato integrado, então a gente vai falar um pouquinho deles aqui. E falando um pouco do relato integrado, basicamente o relato integrado é uma proposta que vem aí na última década, né, com a ideia de transformar um pouco a proposta dos relatórios, o relatório financeiro, o relatório de sustentabilidade, o relatório anual, outros relatórios separados, não substituir esses relatórios, mas encontrar uma nova maneira de apresentar as informações da organização, financeiras e não financeiras, para ficar claro como é que a organização gera valor. É isso o que o relato integrado se propõe, esse framework. Mostrar, né, trabalhar internamente, obviamente, que é o processo, é o pensamento integrado, né? Então, internamente, a organização internalizar essa ideia de integração entre aquilo que ela usa de insumo, de recursos, aquilo que ela tem de relacionamentos, então, pessoas, fornecedores, tudo que é insumo e relacionamento que é muito importante para a organização gerar valor e fazer rodar ali o seu modelo de negócio, tendo em vista a sua missão, visão, valores, enfim, a sua estrutura de governança, a sua estratégia, etc., para que, no fim, a gente tenha uma saída desse processo, que são os produtos dessa organização, os serviços que ela oferece, e mais do que isso, o que realmente ela está fazendo para gerar valor para a sociedade? Né? O que ela está trazendo de valor? Então, o pensamento integrado é um exercício interno para que a organização faça essa remodelação da sua estratégia, conseguir enxergar as pecinhas desse quebra-cabeça de uma forma mais lógica, né? Essa é a proposta do relato integrado. E aí, ao incorporar esse pensamento integrado, aí ela tem uma capacidade maior de fazer um relato integrado que demonstre isso por meio de um relatório, né? Então, essa é a ideia do relato. Pode passar, Mari. E aí, esse framework do relato integrado,
Esse aqui é o mais atual, a gente teve um primeiro de 2013, um agora de 2021, que está muito parecido, mas que basicamente se estrutura em princípios orientadores, elementos de conteúdo, conceitos fundamentais. Então, por exemplo, um conceito fundamental para o IR é a geração de valor, é a estrutura por capitais. Então, talvez vocês já tenham visto relatórios que trazem informações agregadas e desagregadas por capitais, capital natural, capital humano, capital social, intelectual e etc., é um conceito muito importante para o relato integrado. Então, ele entra aqui em conceitos fundamentais. Princípios orientadores, aí a gente tem diversos aqui, né? O foco estratégico e orientação para o futuro, a própria materialidade, que é algo que tem em comum com o GRI, confiabilidade. Então, tem ali vários princípios e tem o que a gente chama de elementos de conteúdo, que não tem uma rigidez na forma de apresentar, mas é uma proposta para que o relator, né, para que a organização relatora leve em conta todos aqueles pontos, por exemplo, o seu modelo de negócio, a sua estratégia, a sua estrutura de governança. Então, o framework do relato integrado, ele colabora para que a organização consiga materializar esse pensamento integrado e materializar isso no seu relatório. E é uma tendência de muitas organizações, além de ser uma obrigatoriedade, por exemplo, para as organizações públicas, né, da administração direta e indireta, por conta de algumas regulações aí, né? Tem o TCU que emitiu documento nesse sentido. Então, enfim, a gente não vai entrar nesse pormenor agora, mas existe uma tendência de que se torne cada vez mais uma estrutura utilizada pelas organizações. Muitas já utilizam, né, voluntariamente, e muitas estão começando a fazer esses passos para se estruturar, para fazer um relato integrado. Pode passar. Aí, a gente tem aqui também as normas SASB, que a Sônia comentou um pouquinho. Esse aqui é um mapa do SASB, que agora está um pouquinho mais atualizado, mas que é para mostrar para a gente um pouco do que é a estrutura do SASB, né? Que, basicamente, é uma norma que tem como objetivo maior focar... primeiro que ela tem uma divisão por setores, né? Então, são 77 setores da indústria que estão dentro do framework do SASB, e aí a ideia é que a gente tem temas considerados possivelmente, né, ou potencialmente materiais para cada um desses setores, dentro de algumas dimensões, né, dimensão de governança, dimensão humana, né, do capital humano, algumas outras dimensões ali, mas são temas bem selecionados, geralmente não são muitos, né, para aquele setor, mas são aqueles temas que potencialmente vão afetar positiva ou negativamente a geração de valor para a organização, e aí mais especificamente do ponto de vista financeiro. Então, ela tem, assim, digamos, por vocação, as normas SASB, esse olhar para o investidor, né, para a geração de valor, para como que essa materialidade está impactando também no desempenho financeiro da organização. Então, é por isso que as normas SASB elas são muito interessantes, porque elas complementam muito o relato integrado, né? Não à toa, inclusive, são dois conjuntos que estão fundidos. Então, hoje, a IFRS, ela agregou o framework do relato integrado, que não tem indicadores específicos, conteúdos específicos, junto com os SASB Standards, né? Então, o SASB hoje faz parte dessa estrutura e ele vem para somar nesse processo de fazer o relato integrado. Não significa que ele não possa ser usado separado do relato integrado junto com o GRI, por exemplo, né? Ela tem uma aplicabilidade interessante às normas SASB e muito complementar a outras normas, né? Como a do GRI, que a gente vai falar já já também. Pode passar, Mari, por favor. E aqui, só para ter uma ideia de como que é a norma SASB, para quem não tem muita familiaridade. Então, a gente tem ela por setor, como eu falei, né? E aí, para cada setor, a gente tem, então,
um conjunto ali para fazer download dos standards. A gente vai ter a lista daqueles temas materiais, né? E como que aquilo pode afetar a geração de valor. E depois tem cada um dos indicadores explicado, como é que é para ser relatado. O legal do SASB é que, como ele é por setor da indústria, ele é bastante específico para cada setor. Então, ele tem alguns indicadores que têm uma especificidade grande, né? Enquanto que, por exemplo, os indicadores, os conteúdos que a gente vê na GRI, eles têm um caráter um pouco mais amplo, né? Aplicável a qualquer organização de qualquer setor que estiver utilizando aquele conteúdo. Então, por isso que eles são bastante complementares. Pode passar. E aí, eu acho que eu volto a palavra para a Sônia, e depois eu volto aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Ah, ela não está abrindo. Ixi. Agora acho que foi. Agora abriu. Então, vamos lá, gente. Então, por que as normas de GRI foram revisadas, né? Diversos motivos, né? Novas referências globais para transparência corporativa, expectativas intergovernamentais para negócios responsáveis, especificamente, né, em relação a direitos humanos, né, pedindo relatórios mais abrangentes, a questão da devida diligência, né, para que as organizações forneçam maior transparência e responsabilidade naquilo que relatam, né, os princípios orientadores da ONU, para que as empresas demonstrem como elas estão cumprindo, né, sua responsabilidade com ética, direitos humanos, né? Então, isso tudo tem a ver com o olhar de fora e da sociedade em relação às organizações. E quais são, né, essas principais mudanças? Pode passar? Então, a primeira coisa, né, a inclusão do tópico de direitos humanos, né? Então, a GRI está em linha com os princípios orientadores, né, das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos, né? Deixa claro que todas as empresas têm que ser capazes de identificar seus riscos mais graves, né, com as pessoas, né? E como elas estão lidando com esses riscos, né? E aplicar a abordagem da diligência devida, baseada no risco, né? Em todas as principais áreas da empresa, não apenas em direitos humanos, mas também impactos ambientais, corrupção, né? Então, é a maneira como ela pode identificar, evitar e mitigar esses riscos, né? Ela traz também uma maior clareza sobre os conceitos-chave, né? E melhorar a experiência de quem está relatando, né? Ela organizou melhor, né? O GRI está organizando melhor a forma, né? O processo de relato, né? Então, por isso, essas mudanças, né? E também integrar muitos dos princípios consagrados desde os anos 2000. Pode passar, Mari? Então, a gente vai ter aqui um alinhamento, né, com o Pacto Global, né, que trata dos sistemas de valores da empresa, né, e que, no mínimo, uma empresa deve atender às responsabilidades fundamentais, pelo menos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção, né, anticorrupção, né, isso está muito ligado aí ao Pacto Global, né, que são seus 10 princípios, né, que são derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho, né, sobre direitos fundamentais no trabalho, Declaração do Rio de Meio Ambiente, Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né? A gente tem aqui os princípios gerais orientadores da ONU já pedindo aos estados e às empresas que respeitem
protejam e cumpram os direitos humanos e as liberdades fundamentais, né? Já em 2015, a gente vai ter o framework para relatar esses princípios, né, de direitos humanos. Então, a gente vai ter as diretrizes da organização ligadas ao CDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, isso voltado para as empresas multinacionais, que também trazem princípios relacionados à conduta empresarial responsável, né. Também, em 2018, da OCDE, a conduta empresarial responsável, né, trazendo aí uma orientação para a devida diligência, né. Nós vamos ter uma plataforma que traz um benchmark corporativo em direitos humanos, né? Todo ano, as maiores empresas do planeta olhando as suas políticas, processos e práticas, né? De como elas abordam as questões de direitos humanos, né? E, por fim, a União Europeia, né? Que está trazendo aí, estudando um alinhamento, né? E uma maior consistência entre os padrões de relatos não financeiros, né? Então, tanto a nível global quanto a nível da própria União Europeia, né? Então, a EFRAG, que trata, né, dessas diretivas, né? Ela está trabalhando aí uma reforma, né? Voltada aí para as questões de relatórios de sustentabilidade. Pode passar. Então, a gente tem aqui as normas GRI, né, 2021, né, nós temos 3 blocos aqui, né, nós temos 3 séries, né, vamos falar assim, tem os padrões universais, né, que se aplicam a todas as organizações, os padrões setoriais, que são esses marronzinhos, né? Os universais são os verdes, os marronzinhos são os setoriais, e, por fim, nós temos os temáticos, né? Da GRI, cada um destinado aí desses rosas para um tema específico, e aí vai trazer as divulgações relevantes para cada um daqueles temas, né? Pode passar. E aí, quais são as principais mudanças, né? Tem mudanças relativas à estrutura e à linguagem, né? Aos conceitos-chave, né? Foram revisados, vieram outros conceitos, como, por exemplo, devida diligência, um conceito novo que aparece, né? Também houve uma alteração nos princípios, né? Muitos princípios se mantiveram, mas 2 foram levados para outro setor ali dos como é que se fala, para outros cadernos, né? Então, teve uma mudança nos princípios. Nós temos um guia, né, para determinar os temas materiais, né? Isso não tinha antes. Tem só uma forma de reportar, que é de acordo com o GRI. Não temos mais o essencial e o abrangente. Agora é só de acordo, ou você seguir fazendo só pontualmente referenciado, né? Mas, de uma forma geral, é só de acordo com o GRI. Novas divulgações em relação à conduta responsável, né? Então, isso aí veio ter uma sessão toda no GRI 2 sobre estratégia, políticas e práticas, né? E onde a empresa vai fornecer informações sobre a estratégia de sustentabilidade, suas políticas e práticas, né? Então, isso é novo, é uma sessão nova, né, que vem aí dos princípios orientadores da ONU. Está sendo feita uma revisão dos conteúdos existentes, né? E agora uma maior relevância das normas setoriais, né?
as normas setoriais passam a ter uma relevância maior, elas estão sendo atualizadas, né, e passam a ter uma relevância maior no nas atuais normas do GRI. E elas têm datas para serem requeridas, né? Então, pode passar. Esse conjunto de normas universais, né? A GRI 1, a 2 e a 3, elas são devidas, têm que ser utilizadas a partir de janeiro de 2023. Ah, posso usar antes? Pode e deve, mas depois de janeiro de 2023 é obrigatório já que se use o GRI, todos eles, né? O GRI 1, 2 e o 3, né? Quer dizer, pode passar. Aí nós vamos ter as normas setoriais, né? As normas setoriais atualizadas, nós temos 3, né? A de óleo e gás, a de carvão e a agricultura, aquicultura e pesca, né? Para esses 3 setores, né? E elas vão trazer temas que provavelmente serão materiais nesses setores, né? Então, ela vai trazer temas de óleo e gás que são quase que certamente relevantes de serem materiais, né, para as organizações. Então, a de óleo e gás, ela é devida em janeiro de 2023, né? E as demais, a de carvão e a de agricultura, que são mais recentes, né, foram publicadas em 2022, elas estão para serem utilizadas obrigatoriamente após janeiro de 2024. Ai, que susto, baixou aqui, eu achei que eu tinha caído. Pode passar. Em seguida, nós temos as normas temáticas, né? Que vão listar os conteúdos que a organização deve usar para relatar seus impactos sobre temas específicos, né? Por exemplo, norma de resíduo, né? Que ela tem aí a vigência a partir de 2022, né? Então, ela não foi atualizada, né? Agora, a própria de impostos e tributos 2021, né? Então, são normas um pouquinho mais antigas, né? E ela vai trazer aí uma visão geral do tema e conteúdos específicos que a organização vai relatar, né? Acho que é isso. Aí eu retorno para a Amanda a palavra. E aí, aqui a gente vai falar rapidinho sobre cada uma das normas em linhas gerais para vocês, para aqueles que não conhecem esse novo conjunto de normas do GRI de 2021, possam conhecer. Então, essa aqui, do lado esquerdo, a gente tem a versão anterior dessa GRI Fundamentos, né, que era chamada de GRI 101, mas o nosso foco hoje é nessa aqui, com essa corzinha meio verde, meio... Bom, aí cada um avalia essa cor como prefere, né? Eu acho que é meio verde musgo, sei lá. GR1 de Fundamentos 2021. E nessa norma, a gente tem os principais conceitos, os principais requisitos, os princípios que orientam a utilização dessa norma, como que é para fazer, é uma norma geral que qualquer organização que decidir usar o GRI, esse é o ponto de partida, né? E aqui a gente só destaca alguns desses conceitos, que são os principais conceitos-chave, não são os únicos, mas são os principais, a gente não vai aqui detalhar eles ou conversar muito sobre eles pelo nosso tempo, que é um pouco mais curto, mas é só para passar em linhas gerais e ter uma visão geral do que é o GRI. Então, por exemplo, o conceito de impacto, né, que é um conceito para o GRI que basicamente é o efeito que uma organização tem do ponto de vista da sociedade, do meio ambiente, da economia, incluindo os direitos humanos, que é um tema, como a gente falou já antes, que
ganhou muita força com essa nova norma do GRI, então o conceito de impacto ele vai nesse sentido, então você vê que ele tem ele incorpora uma visão abrangente da sustentabilidade, né? Isso aqui é muito legal do GRI. E aí a gente tem, a partir do que a gente define como impacto, a definição de temas materiais, que é aquilo que é importante da organização levar em conta para fazer o seu relato de sustentabilidade, para fazer a sua gestão internamente, né? São temas que afetam, de alguma forma, não puramente a organização, que do ponto de vista do GRI é que afetam a economia, a sociedade, o ambiente, né? Então, é complementar. Você vê como é muito complementar com aquela ideia que a gente falou do relato integrado, né? Ela tem essa visão mais abrangente aqui. Então, tem a materialidade, tem a diligência devida, que é esse outro conceito que está muito relacionado com a identificação e depois gerenciamento, enfim, dos impactos que são negativos, aqueles já negativos, né? E stakeholders, que também é um outro pilar muito importante, lá no IR também né? Aqui é bastante também, que é um conceito que leva em conta aqueles grupos, aquelas partes interessadas que de alguma forma são afetadas pela organização, né? Ou que podem ser afetadas pela organização. Então, esses são os conceitos-chave aqui do GRI1, só para pincelar. Pode passar, Mário, por favor. E aqui, só para ressaltar, porque a gente está falando de direitos humanos, a Sônia falou dos princípios orientadores, né? E que o GRI, ele trouxe com força os direitos humanos e que ele está se pautando basicamente em instrumentos globais, né? Que são referência nesse tema, né? E do que a gente está falando quando a gente está falando de direitos humanos? A gente está falando de coisas que estão mais próximas de nós do que parece, às vezes, né? Não, a gente não precisa ir tão longe. Trabalho escravo também, trabalho informal, esse tipo de problema mais grave, sim. Mas é também práticas de contratação, né? Salários pagos aos colaboradores, levar em conta o rastreamento da cadeia de suprimento da organização, quais são as condições de trabalho dos trabalhadores do meu fornecedor, né? Isso tem a ver com a diligência devida e tem a ver com você estar atento, enquanto organização, ao que está acontecendo, não só no seu quintal, mas na sua rede, né, de parceiros comerciais. Entra a questão de segurança de produtos, segurança de dados, enfim, tudo isso pode ter impacto sobre os direitos humanos. Isso especificamente é algo que a gente aborda muito mais intensamente num curso só sobre direitos humanos e a relação deles com o GRI. Então, isso aqui a gente está só pincelando também, né? Pode passar. Aí tem os requisitos para o relato, que também estão lá no GRI Fundamentos, e que a gente, no curso específico também de normas e padrões de GRI de 2021, a gente aborda com bastante detalhe. Os requisitos para o relato, os princípios, tudo isso a gente fala com bastante detalhe, né? Pode passar. Os princípios que a gente colocou aqui, só para ter uma ideia, né? Então, por exemplo, equilíbrio, clareza, comparabilidade, completude, enfim. Temos 8, são 8 princípios. E aí, em seguida, aí esse é um outro caderno da GRI, que é o GRI 2, de conteúdos gerais, que traz uma visão geral da organização. E para isso ela tem essas 5 sessões aqui, né, que falam sobre a organização, sobre as suas atividades, sobre a sua governança, né, sobre a sua estratégia, o processo de engajamento de stakeholders, tudo isso aparece aqui no GRI 2. E aí, em seguida, a gente tem o GRI 3, que ganhou status mais importante do que ele já tinha antes, né? Porque aqui ele é um guia que ajuda a organização a chegar na sua materialidade, a determinar os seus temas materiais, né? E ela também tem alguns conteúdos específicos que a organização vai usar para relatar a forma de gestão em relação a esses temas materiais. Esse é o GRI 3, temas materiais. E aí,
Em seguida, a gente tem as setoriais, né? Que são normas específicas por setor, então, elas ajudam a organização a entender o contexto para aquele setor, né, em relação à sustentabilidade, seu possível impacto em relação à sustentabilidade, quais são os possíveis principais temas que ela precisa levar em conta quando ela estiver levantando a sua materialidade. Então, é um conjunto que a gente ainda tem poucas normas, né, que foram lançadas, mas que, assim que todo o conjunto estiver pronto, a gente vai ter realmente uma estrutura muito útil, porque ele é bem específico para o setor, e ele é bem complementar, né? Ele é bem complementar às demais. Pode passar. E as normas temáticas, que a gente utiliza conforme a demanda. Então, aqui, se antes a gente tinha nas outras uma obrigatoriedade de uso, né, para falar que o relatório está de acordo com as normas de RI, aqui o que a gente tem são normas que nos apoiam para fazer o relato dos temas materiais. Então, o uso dessas normas aqui vai depender do que eu estabeleci como tema material para minha organização. Aqui é só para dar um gostinho desse conjunto de normas. Pode passar. Dani, você assume aqui? Vamos lá. Nós estamos terminando. Segura aí, pessoal. Não vão embora, não, porque tem uma surpresinha no final. Então, aqui, só para reforçar que nós falamos já, né, a Sônia até mostrou aquela figura da importância da governança dentro do ISD, quanto a governança é importante. E a gente tem dentro desse contexto a questão do propósito, né, a estratégia. Se você tem um propósito, você tem todo um trabalho de cultura ISD, né? Hoje tem empresas que fazem até um trabalho específico de aculturação sobre o ISD. E dentro do assunto da regulação, tem inclusive a exigência da existência de comitê ISD, fazendo a ponte entre o conselho de administração e a gestão executiva da empresa. Por que isso, né? Porque a gente precisa ter todo um acompanhamento, e aí o conselho é responsável, né, por toda aquela supervisão, acompanhamento, e é, em última instância, responsável, né, por executar a estratégia ISD. Então, os comitês, eles ajudam, porque eles podem trazer experts de fora, especialistas, podem ter conselheiros independentes, e podem reforçar essa expertise necessária para... Então, Paulo, eu estava estudando isso hoje, e eu não sei se é do Bacen, da SUSEP, ou eu acho que é do Bacen ou da SUSEP. Eu vou confirmar depois qual uma das duas exige o comitê ISD, mas eu vou dar uma olhada e dou um retorno para vocês. Inclusive tem um curso muito bom lá do IBGC só sobre comitê ISD, falando dessa importância, né? Então, só para reforçar para vocês que a governança, ela tem toda essa importância, porque a gente tem todas as questões de políticas, né? Tanto a Amanda quanto a Sônia trouxeram a questão de direitos humanos, e as Nações Unidas trazem os princípios todos de responsabilidade da organização relacionada às normas internacionais, tanto ligada às questões de trabalho quanto de direitos humanos, e tudo isso pode ser matéria-prima para ser incorporado nas políticas que a governança, né, da empresa pode elaborar essas políticas e fazer todo um trabalho, né, em cima dessa divulgação dessa política, treinamentos com os funcionários, porque precisa de toda uma conscientização, um trabalho, inclusive em toda a cadeia de valor, né, não só nos limites da organização, mas em toda a cadeia de valor. Então, a ideia desse slide era só para reforçar esse ponto.
Pode passar. E aqui, já caminhando para o nosso final, isso aqui é a nossa agenda de curso. Eu sei que a maioria de vocês está conectado com as nossas redes sociais, mas só para reforçar que amanhã a gente tem mais uma turma do curso de normas começando. Infelizmente, acho que está praticamente lotada, não sei se a gente tem, acho que 1 ou 2 vagas. Depois a gente vai ter o relato GRI na perspectiva das normas internacionais de direitos humanos, que é um curso muito interessante, que ele vai passar por toda a norma GRI, revisada, né? Inclusive a parte da materialidade, todos esses conceitos novos que foram trazidos, mas vai dar uma ênfase maior nas normas internacionais de direitos humanos. A integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, no relato GRI, que é o que nós falamos, que é integrar as metas, né, à materialidade. A gente vê muitos relatórios, né, com os objetivos, com aqueles selos, né, mas não há uma verdadeira integração das metas. Então, a gente ensina no curso a fazer essa integração das metas à materialidade. E o curso de relato integrado, né, com o SASB, que é certificado pela Value Reporting Foundation, que está no guarda-chuva do IFRS agora. Então, esses 4 cursos, pode passar, Mari, por favor? Quem faz os 4 cursos, nós temos aqui alguns alunos, temos até a Rochelle aqui, que já se formou com a gente, que faz essa jornada, tem também, além dos certificados internacionais, da GRI e do IFRS, um certificado de líder ISD. Né? Então, assim, para nós é um prazer recebê-los aqui. Agora a Amanda vai comandar aí um pequeno quiz com vocês. Pode passar. Vamos lá. Mari. Então, aqui está a hora de testar seus conhecimentos, mas aqui é uma pergunta simples que a gente está fazendo, aqui está no chat. Qual disso que a gente falou, né? Qual dessas normas, padrões, sistemas, frameworks que nós abordamos, não só aqueles que a gente falou mais, né? Relato integrado, SASB, GRI, mas aqueles que a Sônia também falou um pouquinho naquele slide que ela trouxe do CDP, né? Outras também. Quais desses você considera mais importante no contexto atual? É uma pergunta para responder, é tipo múltipla escolha, então é uma resposta só mesmo, que é possível aqui. E aí, conforme vocês responderem, eu estou vendo que vocês já estão respondendo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se por acaso alguém tiver dificuldade com o link no chat, tem o QR Code aqui também, né? Tem essas 2 opções, porque às vezes dá algum problema com o link, então a gente coloca também o QR Code. Pelo celular funciona bem. Bom, daqueles que já conseguiram responder, a gente teve algumas respostas, não teve tantas quantas eu esperava aqui pelo número de participantes, mas acho que já dá para a gente compartilhar. Vocês me veem? Que eu acho que eu travei aqui. Olha só, então, GRI ganhou, né? A gente teve algumas mais respostas para GRI, depois relato integrado, Agenda 2030, tá aqui, não é um padrão, né? Mas é um
É um sistema, que a gente pode considerar um sistema, né, que embasa também os relatos. SASB que não ganhou nenhum aqui, achei que a gente ia ter mais aqui no SASB. Tem o CDP e o TCFD, que a gente falou menos também, né, que acabaram ganhando menos destaque, mas o GRI saiu aqui em disparada. Isso aqui, de alguma forma, reflete também o que a gente vê nas pesquisas, né? O Conselho Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, tem pesquisas mostrando isso, a KPMG tem estudos mostrando que o GRI ele segue sendo o principal padrão, né, norma para relatório de sustentabilidade. E o relato integrado, ele vem ali crescendo também o seu uso, se popularizando, né, o seu uso. Para alguns setores, o SASB tem bastante relevância também, embora não tenha aparecido tanto aqui. Mas o que a gente queria trazer, na verdade, com essa pergunta aqui simples, que foi mais uma pegadinha, obviamente, a gente não tinha uma resposta certa exatamente, mas é para a gente refletir um pouco sobre como, na verdade, não tem nenhuma aqui que seja mais importante que a outra. Todas elas são muito importantes e podem ser muito complementares no seu uso dentro do contexto de relatórios, né, das organizações. O GRI, como a Sônia mostrou, ele tem uma visão mais ampla da sustentabilidade, o relatório integrado, ele junta o financeiro com o não financeiro, e também não substitui relatório de sustentabilidade, mas ele traz uma qualificação dessa informação de uma forma mais integrada, né? Então, eles são muito complementares, a gente vê relatórios utilizando os dois. O SASB também é um outro que aparece, então tem relatórios que usam os três, e a Agenda 2030 também, né? Fora aqueles que também estão considerando TCFD, CDP, especialmente para as questões climáticas, né? Então, é isso. Essa foi a nossa proposta aqui com vocês, tentar só finalizar o dia de hoje, essa conversa rápida aqui, refletindo sobre isso, mas antes da gente encerrar, acho que é importante abrir a palavra, se alguém quiser comentar alguma coisa aqui. O comentário da Daniela está certo, é muito stakeholder, isso aí. Com certeza. Exatamente. Ele tem o relato integrado também, ele leva em conta os interesses das demais partes interessadas, mas ele tem um enfoque maior no investidor, né? Assim como o SASB, TCFD, enfim. Então, o GRI realmente ele é mais igualitário, né, do ponto de vista dos interesses dos stakeholders. Alguém quer fazer algum comentário? Querem abrir a câmera, quem puder, para a gente tirar uma foto? Aí, Paulo, tudo bom? Bom tê-los aqui. Deu para aproveitar um pouco? Deu Então, sim, muito Luciana, legal o panorama geral. Obrigada, Paulo. Falando sobre a questão da materialidade que você perguntou, Luciana, que é muito importante, que gera muita dúvida, né? A GRI tem toda uma sequência, né? Que mudou agora com a revisão da norma, né? Ficou bem interessante, um pouco diferente o processo, aquela questão da matriz caiu um pouco por terra, então mudou um pouco a definição da materialidade, tem alguns outros critérios, e pelo lado do relato integrado, existe toda uma sequência também para chegar na materialidade que harmoniza de alguma forma. Se você faz a materialidade pela GRI, você pode, de alguma forma, atender o relato integrado, né? Mas tem também a sequência própria da materialidade pelo framework do relato integrado, né? Então, a gente aborda os dois aqui nos respectivos cursos. Ana Cláudia levantou a mão. Fala, Ana.
Olá, boa noite. Não queria agradecer a oportunidade, sempre excelente, essa divulgação de conhecimento aí que vocês proporcionam para a gente. Eu queria entender, desses cursos que vocês disponibilizam, qual seria aquele que realmente, assim, a gente coloca a mão na massa? Por que que eu estou falando isso? Porque eu sou advogada. E aí, por exemplo, eu quero aprender a fazer um relatório. Eu quero aprender a construir um relatório. Algum desses cursos tem esse conteúdo mais prático ou eles são mais teóricos mesmo? Todos eles a gente coloca a parte prática, né? Tem tanto a teoria quanto a prática. Vocês são divididos em grupos para trabalhar os relatórios. E eu acho que até, por exemplo, a Rochelle, que está aqui, que fez todos os cursos conosco, tem o Paulo, que já fez curso, podem eles mesmos darem depoimento para você. Se você não tem uma base de já ter feito um relatório previamente, você vai ter que, obviamente, depois praticar mais, né? Trabalhar com outras pessoas, que ninguém consegue fazer nada sozinho na sustentabilidade, né? A gente precisa de uma equipe, a gente já fala muito sobre isso nos cursos, né? Você precisa de outras expertises para fazer o relatório, mas você vai ter todo o caminho das pedras, assim, né? Tudo que você precisar, e você vai adquirir um olhar crítico sobre o que seria um relatório, que tem aqueles requisitos e princípios de qualidade, né, esperados pelos padrões, pelos frameworks, mas todos eles colocam a mão na massa, né, Rochelle? Quer falar um pouquinho? Sim, sim. O Ine, que está aqui também. Na verdade, né, no final do curso, você já sente que você consegue realmente participar de uma equipe, né, para fazer o relatório, você já tem condições, assim, de discutir os temas, né, de discutir se está cumprindo com as exigências das normas, então, acho que é bem completo, assim. Eu gostei bastante, tanto que estou aqui assistindo o workshop. Obrigada, Rochelle. Imagina. Tem outros alunos aqui também, a Winnie, né, o Paulo. Vamos tirar uma foto? Posso tirar isso. Vamos lá, vou tirar algumas, tá? Prontinho, obrigada. Até a próxima, Obrigada, gente. pessoal. Obrigada. Até, muito obrigada, viu? Obrigada. Excelente, como sempre. Obrigada. Obrigada. Tchau, Qualquer tchau. dúvida que tiverem, temos as ordens. Obrigada. Abraço. Tchau, gente. Fico te devendo a informação, Paulo. Cadê o Paulo? Foi embora.